A gente vai começar o nosso bate-papo de hoje trazendo uma outra passagem que é extremamente importante para que a gente possa ter o contexto daquilo que a gente vai explicar, tá? Todo mundo conhece o milagre da multiplicação dos pães. Todo mundo sabe, né? Como aconteceu. Jesus estava, depois de um tempo já caminhando, depois de um tempo já em viagem, com muita gente acompanhando, Jesus está descansando, está repousando, e os apóstolos chegam até ele e falam assim: Jesus, ordena, pois, que algumas pessoas se desloquem até o vilarejo, para que eles possam lá buscar mantimentos, buscar pães, buscar peixes, para que a gente possa se alimentar, porque o povo está cansado, o povo está exaurido e o povo precisa descansar, precisa se alimentar, precisa se restabelecer. Quando eles estão falando isso para Jesus, na verdade eles estavam falando em nome do povo, mas eles estavam dando testemunho da sua própria condição. Eles estavam cansados, eles já não aguentavam mais, né? Continuar viajando e continuar naquela rotina que eles estavam. E aí Jesus vira para eles e fala assim: veja para mim o cesto ali de alimentos e traga até aqui para que eu veja o que tem. E aí tinha um pouco de pão, alguns peixes, e Jesus faz a multiplicação dos pães e faz a multiplicação dos peixes. E ele vira para os apóstolos, que até então estavam dando um testemunho de que estavam cansados, de que eles mesmos estavam cansados, estavam falando em nome do povo, mas quem estava dando testemunho de cansaço eram os próprios apóstolos. E ele vira para esses apóstolos no momento que eles estão mais exauridos, mais cansados, que eles já não aguentam mais. Ele vira para eles e fala assim: vai, pois, alimentar todo esse povo. Pega esses cestos que estão sendo multiplicados de pães e peixes e vai alimentar todo mundo. E eles assim o fizeram. Eles alimentaram, o milagre é o milagre da multiplicação e da alimentação de 5.000 pessoas. Eles alimentaram 5.000 pessoas. Então você imagina o que é 12 apóstolos saírem com seus cestos alimentando 5.000 pessoas. É bastante trabalho. Não sei se já tiveram essa experiência, né? De servir um banquete, ou de servir uma comida, ou de fazer uma janta para muita gente, para fazer algum evento, alguma coisa. A gente já fez coisas assim na casa. Dá bastante trabalho. Para 5.000 pessoas é trabalho para enjoar de trabalho, né? Ou seja, no momento que eles estavam mais cansados, Jesus virou para eles e falou: ó, pega o cesto e vai trabalhar. Pega o cesto e vai servir. E a parábola, não por um acaso, ela termina dizendo que, ao terminar de alimentar todo mundo, quando finalizou esse processo, sobraram quantos cestos cheios? 12 cestos cheios, um para cada apóstolo. Isso tem que simbolizar, tem que trazer o entendimento para nós de que essa conexão, esse servir, esse trabalhar, ele é imediatamente recompensado. O exemplo do Cristo nesse momento do milagre da multiplicação, ele tem que reforçar em nós que muitas vezes nós não podemos absorver as nossas desculpas. E gente, eu não estou te chamando aqui de desculpa no tom pejorativo, dizendo que eu estou arrumando qualquer desculpinha, não. Com certeza absoluta, nós temos justificativas para explicar a minha ausência dentro do centro, para explicar a minha ausência dentro da igreja, para explicar a minha ausência no trabalho de servir, de ajudar, de socorrer o próximo, né? A gente tem justificativa, sempre teremos. E eu estou trazendo isso porque sexta-feira agora a gente vinha convidando bastante tempo, né? Avisando todo mundo: olha, então, sexta-feira nós temos a entrega das cestas básicas aqui na casa, nós ajudamos as pessoas, né? Nós contamos muito, além da contribuição muitas vezes financeira, de alimento e tudo mais, nós temos que atender as pessoas aqui. Na terceira sexta-feira de cada mês nós fazemos a entrega da cesta básica e a gente anuncia isso para que as pessoas venham participar. E para nossa surpresa, quase que rotineiramente, quase que todos os meses,
sempre estão as mesmas pessoas, né? Então, é um convite que a casa faz para que todo mundo possa participar, para que todo mundo possa se envolver. E eu entendo, não estou dizendo que é obrigado a vir, mas o que eu quero aproveitar o ensejo, eu quero aproveitar a situação para trazer um questionamento que a gente tem que fazer esse questionamento para a gente, eu fazendo para mim e vocês fazendo para vocês, né? Olha, Jesus, no momento que os apóstolos estavam cansados, vira para eles e fala: ó, pega o cesto e vai servir. E quando eles terminam de alimentar 5.000 pessoas, é que sobra um cesto, 12 cestos, um para cada apóstolo, como recompensa do trabalho, da exaustão deles. Quando nesse texto de hoje, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o que a gente quer tratar hoje aqui? O que ele está estabelecendo para nós? O que o Cristo está dizendo para nós? Absolutamente, quando ele está falando para nós da questão da riqueza, e ali ele fala sobre é mais difícil, né? É mais difícil que um camelo passe no buraco, é mais fácil que um camelo passe no buraco da agulha do que um rico entre no reino dos céus. Primeiro, vamos entender, ele não está falando do animal camelo, porque daí seria impossível. Um camelo, animal camelo, um dromedário, um camelo jamais passará por um buraco de uma agulha, a não ser que seja uma agulha gigante, né? uma agulha feita para isso. Então, seria impossível que os ricos entrassem no reino dos céus. E não é disso que ele está falando. Ele está falando do camelo, que era o fio, que era um barbante, um fio feito do pelo do camelo, que se chamava camelo, esse fio. E ele fala, é mais fácil um fio passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, não é impossível, mas é difícil. Por quê? Por que a dificuldade? Porque muitas vezes, e ele quis trazer isso para que a gente pudesse refletir, quando nós estamos muito conectados às questões dos bens materiais, nós deixamos de prestar atenção nas coisas de Deus. Quando ele está chamando para a gente a atenção, que a gente avalie, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele está dizendo o seguinte: você não pode ter dois senhores. Porque se você tiver dois senhores, você vai desagradar um e vai agradar o outro, ou vai desagradar um e vai agradar o outro. Você não vai conseguir conciliar os dois. E qual é o nosso modelo de viver? Nosso modelo de viver não é um modelo de querer fazer todas as coisas do mundo e querer que Deus ou que Jesus interceda por nós nas coisas que nós precisamos? A gente não negocia com Jesus. A gente quer ser uma pessoa do bem, quer ser uma pessoa honesta, até que a gente possa levar uma vantagem. Quando eu posso levar uma vantagem, daí como é que eu faço? A gente fica negociando, né, questões morais o tempo todo na nossa vida. A gente negocia o tempo todo, mas será que isso é tão mal assim? Mas todo mundo faz, mas será que eu devo? Será que eu não devo? E eu fico sempre nessa interrogação. E o que ele está convocando a gente é o seguinte: olha, você não vai conseguir agradar os dois. Ou você estabelece um reino para você seguir, e Jesus explicou que o reino dele não era desse mundo, e portanto nós estaremos mais preocupados e estaremos vivendo aqui como espíritos, né, que voltarão um dia para o plano espiritual e que responderão pelas coisas que tiver feito aqui, ou nós vivemos isso aqui como alguém que é corpo e que o dia que morrer, acabou. No que nós acreditamos? Como cristãos, nós não temos a opção de acreditar que um dia a gente vai morrer e acabou. Por quê? Porque essa é a maior revelação do Cristo. Quando ele volta 3 dias depois e se apresenta a todos os apóstolos, o maior milagre dele é esse. E a maior revelação do Cristo é essa: olha, não acaba. Quando o corpo acaba, a vida continua. É a maior revelação dele. E as consequências daquilo que a gente fizer nessa vida. Então, não servir a Deus e a Mamon, eu não posso ter 2 deuses. Mas a gente não tem 2. Se eu perguntar para todo mundo aqui, quantos deuses a gente tem? Quantos deuses a gente tem? 1. Você acredita em Deus? Acredito. Então esse é o meu Deus. Espera aí. Uma coisa é, eu acredito nesse Deus. Eu sigo esse Deus. Eu sou cristão. Você é cristão? Você acredita em Jesus? Acredito.
Então por que a gente não vive as coisas que Jesus falou? Então eu não acredito. Eu sei que ele existiu, eu acredito que ele existiu, mas eu não acredito na doutrina dele. Eu não sigo a doutrina dele. Por quê? Porque a partir do momento que eu tento negociar com a doutrina de Jesus, eu estou tentando servir um outro Deus. Por que eu negocio com a doutrina de Jesus? Porque eu estabeleço vários outros deuses na minha vida. Vários outros deuses. Eu estabeleço o Deus do dinheiro, do interesse financeiro, de querer conquistar, de querer deixar coisas para os meus filhos, de querer ter uma boa condição financeira, né? Eu estabeleço o Deus da alimentação, da comida exagerada e vivo de uma forma totalmente desregrada em relação a isso. Eu estabeleço um Deus do sexo, eu estabeleço um Deus da droga, eu estabeleço um Deus de todos os tipos de coisas que a gente pode endeusar aqui nessa vida, que fazem o papel de mamon, que fazem o papel de alguém que vai disputar a tua atenção com Deus. Porque se eu estou negociando, eu não tenho só um interesse, eu tenho dois interesses. Se eu não tiver dois interesses, eu não tenho por que negociar, eu não tenho por que ficar em cima do muro, eu não tenho por que ficar olhando para o céu e falar assim, então, será? Eu não vou questionar, eu não vou titubear. A minha decisão vai ser sempre muito incisiva, muito assertiva, dentro daquilo que a orientação moral do Cristo estabelece. Se não é dessa forma, é porque eu estou estabelecendo outros deuses na minha vida. Eu creio em Deus, sim. Eu sou temente a Deus, eu tenho uma relação com Deus, eu acredito em Jesus e tudo mais. Mas, contudo, entretanto, todavia, tem umas coisinhas que eu gosto também. E essas coisinhas que eu gosto, Jesus não gosta. Então, quando dá para ser de Jesus, eu sou de Jesus. E quando dá para ser de outra coisa, eu sou de outra coisa, porque essas coisas eu também gosto. E eu não quero abrir mão delas. Entende? E o que ele está dizendo para nós é que quando eu escolho essas coisas, eu estou desagradando a Deus. Quando eu estou escolhendo a Deus, eu estou desagradando esses outros deuses, essas outras vontades que eu tenho na minha vida. E eu preciso tomar uma decisão, porque eu não vou conseguir viver nessa indecisão para sempre. E ele faz o convite para a gente. Ei, então olha só, o que vale mais? Você ganhar essa vida e perder a sua vida futura, ou você supostamente perder essa vida e ganhar a sua vida futura? Aonde está o seu objetivo? Aonde está a sua crença? Quais desses dois deuses são mais importantes para você? Eu estou estabelecendo como prioridade o Deus do trabalho, porque esse é o momento de eu trabalhar muito e eu não estou tendo tempo para Deus, porque esse é o momento que eu preciso me focar, eu estou no auge da minha produção intelectual e eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho que conquistar espaço de mercado, eu tenho que subir de cargo, eu tenho que fazer um monte de coisa, e nesse momento eu não tenho tempo para Deus na minha vida. Eu estou servindo a mamon. Isso não significa que eu não possa trabalhar, isso não significa que eu não possa ter as minhas atribuições, as minhas competências e tudo mais, mas quem é o Deus da minha vida? Eu não posso abdicar. Por quê? Porque no momento que o avião está caindo, até o ateu grita, né? Meu Deus, e agora? No momento que a gente precisa dele, é para ele que a gente recorre. Então, qual é a minha relação? Como é que está essa relação? Eu não posso abrir mão de Deus na minha vida. Eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu posso ter tempo para todas as coisas. Mas o meu momento com Deus, ele não pode ser preterido. Ele não pode ser deixado para quando der. E como é que faz esse momento com Deus? Você pode ter um momento no templo. Você pode ter um momento do seu evangelho no lar, você pode ter um momento de oração com a sua família, mas você precisa ter esse tempo e não abrir mão dele.
Porque, gente, isso vai te alimentar, isso vai te estruturar para que você possa viver tudo o que você precisa viver aqui no mundo com a presença de Deus na sua vida. Se a gente abre mão disso, quando a gente percebe, a gente está por conta própria. Só que a gente é bicho teimoso, a gente é criança birrenta, a gente faz manha com Deus, né? E aí o que acontece? A gente toma um monte de decisões erradas sem Deus presente. Se Deus não for presente na nossa vida, a gente toma um monte de decisão errada. E a gente fala assim, não, mas em algum momento eu vou me dedicar para Deus, né? Quando eu tiver melhor, quando eu tiver mais condições, quando eu tiver com mais idade, agora eu estou trabalhando muito, quando eu tiver menos atribulado, porque agora eu tenho que cuidar de empresa, eu tenho que cuidar do meu casamento, tenho que cuidar da casa Ana, tenho que cuidar de 3 filhos, tenho que cuidar do cachorro, gato, papagaio, não está sobrando tempo para nada na minha vida, né? Então eu estou muito corrido, eu estou cheio de coisas para fazer e não estou tendo esse tempo com Deus. A chance de eu tomar decisões erradas na minha vida é maior. E essas decisões erradas trarão frutos e consequências que podem não me agradar. Inclusive, nesse não me agradar, pode me afastar de Deus. Porque eu posso olhar e falar assim, cara, que Deus, que mané Deus, o quê? Estou passando um monte de coisa difícil na minha vida, cadê Deus? Né? Por quê? Porque Ele já não está presente, eu já não tenho essa ligação com Ele, eu já não estou prestando atenção, eu já estou mais prestando atenção nas coisas do mundo. Então, alto lá, quando a gente fala da questão do camelo, né? Alto lá, quando a gente avalia essa situação, porque a gente precisa entender o seguinte, olha, não é impossível, a gente só precisa ter o entendimento correto. Dessa forma, a gente precisa entender outra coisa. Existem algumas leis no universo. Dentro dessas leis, existe uma lei que é a lei da evolução, não só da evolução espiritual, porque a evolução física, a evolução do nosso mundo, a evolução da ciência, a evolução da nossa forma de viver, de agir, de fazer as coisas, dos costumes, tudo isso passa por uma lei que é a lei do trabalho. Tudo isso começa lá na época da caverna, quando a gente tinha que sair em bando para matar um bicho para poder comer, e daqui a pouco alguns de nós começaram a observar um passarinho comendo um fruto, falou, opa, mas esse fruto aí dá para comer, eu não preciso mais lutar com aquele bichão lá e correr o risco de morrer. Quando só tem aquele bichão lá eu não vou mais tentar matar, vou comer esse fruto aqui. Quando aparecem os bichinhos menores, eu vou... Aí daqui a pouco eu começo a prestar atenção, começo a falar, peraí, mas se eu consigo criar isso aqui, eu consigo plantar isso aqui, eu começo a cultivar as coisas, eu começo a desenvolver inteligência em mim. Tudo isso é uma lei divina. Daqui a pouco, alguns de nós prestaram mais atenção e falaram, opa, peraí, mas se eu fizer mais, eu vou ter sobra, e eu vou poder começar a trocar por outras coisas que os outros têm. E vou começar a fazer essa troca. Evolução, nós estamos passando por esse processo, isso está tudo certo. É uma lei divina. Aonde eu quero chegar? Que tudo isso é o princípio básico da construção de riqueza, de uma condição material melhor do que as dos outros. E a condição material muitas vezes proporciona um monte, hoje, né, olhando para o mundo de hoje, proporciona indústrias, proporciona um monte de emprego, um monte de gente trabalhando, proporciona uma série de condições para a sociedade. Então, a riqueza é algo demoníaco? Não. O rico, ele está condenado ao inferno, ele não vai entrar no reino dos céus, porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha, no buraco de uma agulha? Não, ele está dizendo que é difícil. Por que é difícil? Porque quando eu estou aqui, de novo, prestando atenção nas coisas do mundo, dificilmente eu presto atenção nas coisas de Deus. Quando eu estou vivendo muito essa condição financeira, quando eu estou vivendo muito o bem material, quando eu estou vivendo muito a questão do meu trabalho, porque eu posso não ter conquistado ainda um bem material, mas eu posso estar muito focado nisso, prestando muita atenção nisso, com o objetivo de atingir essa riqueza. E aí eu esqueço de Deus. Por quê? Porque agora não tenho tempo, Senhor. O Senhor espera aí, né? O Senhor já está aí em cima mesmo, já fica aí esperando que daqui a pouco eu vou tirar uma prosa para o Senhor. Agora está na hora de eu ralar aqui. E a gente tem que parar de fazer essa divisão. É possível a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer, né? Tudo que a gente precisa fazer, ainda seguindo ao mesmo Deus.
para isso, nós teremos que, inclusive, que abrir mão de algumas coisas que são coisas caras para nós, são coisas preciosas para nós, né? Muitas vezes a gente trabalha uma semana inteira e aí chega no final de semana, não tive tempo para nada. Aí chega no final de semana, tem a velha frase: ah, mas eu trabalho tanto, eu mereço. Merece o quê? Aquilo que você estabelece como o seu merecimento. Você pode merecer coisas boas, você pode merecer dar um passeio na natureza, você pode merecer subir dessas trilhas que tem, você pode merecer passar um final de semana fantástico com a sua família, com seus filhos, com seus pais, você pode merecer ir para alguma dessas praias que nós temos aqui que são maravilhosas, você pode merecer todas essas coisas que são muito legais. Ou você pode merecer se drogar, você pode merecer ir para balada, você pode merecer encher a cara, você pode merecer um monte de coisas que não são coisas de Deus e que no nosso entendimento a gente acha que a gente merece. E aí? Nós estamos falando a mesma coisa, mas tem a escolha. Quem é que eu estou servindo? Não é possível servir as duas coisas. Eu gosto sempre de trazer, tem um testemunho de uma personalidade, inclusive é de Balneário, e eu sou muito fã desse cara. Ele pertence a um outro credo, ele pertence à igreja evangélica, mas é um cara que para mim, ele é um exemplo muito grande. Não sei se todo mundo conhece, mas existe um cara chamado Rodolfo. Esse cara, ele foi vocalista de uma banda de jovens chamada Raimundos, e era uma banda que ostentava muita questão sexual, ostentava muita questão de um olhar para a mulher de um jeito que não era um jeito legal, da questão das drogas, né? Eles faziam apologia às drogas, então eles vivenciavam toda uma questão muito, muito deturpada. Em algum momento, esse cara, ele tem um encontro com Jesus, ele tem uma revelação e tem um encontro com Jesus. E na época eu era muito fã do Raimundos. E esse cara resolve sair da banda, e ele deixa a banda, e ele se converte, e ele começa a se dedicar para as coisas de Deus. E tem um testemunho dele que ele diz assim: ninguém parou para me perguntar se eu estava feliz ou não. Ninguém parou para saber como eu estava. O grande problema é que, a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, como rei, ele tomou posse do reino, ele tomou posse da minha vida. E aí as coisas que não pertenciam ao reino de Deus deixaram de existir na minha vida, e eu precisava romper com tudo isso. Mas as pessoas estavam acostumadas com um outro Rodolfo, estavam acostumadas com uma outra vivência, com uma outra forma de viver, e eu fazia parte daquela experiência, eu fazia parte daquela forma de viver deles. A partir do momento que eu resolvi sair, eu estraguei a forma deles de fazer aquilo. Para o cara que curtia o som para se drogar, para o cara que usava droga junto com ele, para o cara que ganhava dinheiro por causa da banda, para o cara que, os empresários, enfim, para uma galera, aquilo era uma coisa terrível. Mas ninguém nunca parou para perguntar para ele se isso era uma coisa legal ou não para ele. E para ele foi extraordinário. Ele mora em Balneário hoje, ele é vocalista de uma banda gospel, faz um rock da pesada, mais gospel, né? E não sei se dá para falar que é um rock da pesada gospel, mas faz um rock muito legal, gospel, né? Continua fazendo a arte dele em conexão com Deus. Para todos aqueles que seguiam, que acreditavam, que gostavam, né? Podem olhar para ele e falar assim: puxa, mas que pena. Só que se a gente olhar para a transformação, para a grande mudança, para a grande escolha da vida que ele teve que fazer, né? A história do nosso texto de hoje: não é possível servir a Deus e a Mamon. Jesus vira para o menino e fala: você quer então tudo isso? Então você vai, desfaça de tudo que você tem e me siga. Quando ele está falando isso, ele não está falando dos bens materiais apenas, porque, gente, desfazer de bens materiais pode acontecer, inclusive contra a sua vontade. Os bens materiais
vem e vão. Agora, e aquele Deus que você estabeleceu na sua vida, que você é apegado àquilo, e fala assim, abra mão disso aí que você está impregnado em você, abra mão disso aí e me siga. Quando Jesus está falando, vende tudo, desfaz de tudo isso aí e me siga, eu estou disposto a abrir mão das minhas coisas para seguir Jesus? Ou eu quero trazer Jesus para a minha vida, mas não quero que ele reine, eu quero que ele venha para a minha vida e fique ali meio que um enfeite de canto. Quando eu precisar, eu falo, Senhor, agora chegou a sua vez, vem, faz o seu serviço e vaza. É esse Jesus que eu quero para mim? Ele não funciona dessa forma. Então, não é possível seguir essas duas coisas. Não é possível. E a gente muitas vezes vai ter a desculpa, a justificativa. Vou mudar o nome, não é nem desculpa, é justificativa. Nós teremos explicações do porquê nós não fazemos, do porquê nós não nos dedicamos, do porquê às vezes eu tenho lá o compromisso e eu não consigo cumprir com aquilo que é o meu compromisso, de servir, de vir, de trabalhar, de atender as pessoas, de estar aqui servindo um copo d'água para as pessoas, ou aqui em outro lugar. A provocação sempre é no sentido de que a gente faça, de que a gente tenha uma obra, de que a gente construa algo, não é? E não que a gente fique esperando que essa transformação vai vir do alto, que a gente fique esperando que Jesus vai me transformar em alguém melhor. Não vai. Ele já te fez com todas as condições que você tinha para se transformar em algo melhor, em alguém melhor, em fazer diferente. Mas é no seu tempo, no seu livre-arbítrio, né? A gente já falou tantas vezes sobre isso. Então, eu preciso ter um olhar de que eu preciso ter tempo para Deus na minha vida. E quando eu estou falando que eu preciso ter Deus na minha vida, gente, eu infelizmente não estou falando do tempo que eu vou vir aqui no templo, na igreja, no centro, no culto, na onde for, e vou sentar e vou ouvir uma palestra e esse é o meu momento com Deus. Não. Esse é o seu momento comigo, esse é o seu momento com o pastor, esse é o seu momento com o padre, esse é o seu momento com quem é que estiver lá conversando com vocês, que está falando sobre Deus. Mas o seu momento com Deus é com quem? Amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você quer ter um momento com Deus? Como é que você pode demonstrar o seu amor por Deus? Eu sempre falo isso. Às vezes a gente fala assim, eu vou glorificar a Deus, eu vou ficar de joelho, eu vou cantar louvores a Deus, eu vou gritar para Deus me ouvir, né? Eu vou externar o meu sentimento por Deus. E Deus, né, Jesus deu a explicação precisa e exata do que a gente precisa fazer para demonstrar esse bem-querer por Deus. Você quer me agradar? Tenho certeza absoluta que existem muitas formas de vocês me agradarem, né? Eu sou um cara bem fácil de ser agradado, mas se você for uma pessoa atenciosa, se você for uma pessoa carinhosa, se você for uma pessoa querida com um dos meus 3 filhos, estou falando eu, Ricardo, e eu vou ficar babando por você, né? Eu vou me aproximar de você, eu vou gostar de você, eu vou ter uma relação muito boa com você. Por quê? Porque é o que existe mais de precioso na minha vida. São os meus 3 filhos, são os meus 3 diamantes. Então, se você se relaciona bem com eles, se eles gostam de você, e eu vejo uma troca legal, e eu vejo que você tem uma boa relação com eles, nossa, eu já gosto de você. Eu nem sei nada de você ainda, mas, cara, olha a relação, olha, você viu como é que é atenciosa, viu como é que é atencioso, viu como é que trata e tal. Então você tem essa relação. E eu estou falando do Ricardo. Você quer agradar a Deus? Ele deu a dica, ele falou, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu faço para demonstrar esse amor a Deus? Só tem um jeito, através do próximo. A única forma de eu demonstrar a minha relação, a minha intimidade com Deus, o meu bem-querer, né? Esse louvor, né? É como? É através do meu próximo, é através da outra pessoa. E gente, de novo, isso não passa necessariamente por uma questão de doação material.
A doação material, você comprar alguma coisa, levar, você parar no sinaleiro, dar um dinheiro para alguém, você está entrando numa lanchonete, alguém pede e fala assim, ó, você tem alguma coisa para eu comer? Você vai lá e compra um lanche, dá para a pessoa, e você se sente bem porque você deu um lanche para a pessoa, aí você entrega o lanche, a pessoa come e tal, você fica realizado. Essa doação, essa é fácil. Essa você pega um dinheiro, compra uma coisa, entrega para a pessoa e está resolvido. Quanto isso custa? Reais. Isso custa reais. Não é menos caridade, tá? Caridade igual, fazer o bem é sempre o bem, sem problema nenhum. Qual é a caridade mais cara? Eu estou falando isso porque muita gente fala assim, ah, mas é porque eu não estou muito em condições de poder ajudar agora, nesse momento eu estou apurado, eu estou não sei o que e tal. E a gente leva sempre para essa questão de que fazer o bem é dar alguma coisa para alguém. Só que essa alguma coisa não precisa ser física, não precisa ser material. Qual é a coisa mais cara da sua vida? O seu tempo. O seu tempo ouvindo alguém, o seu tempo sentando do lado de alguém, o seu tempo abraçado com alguém. Essa é a coisa mais cara que você tem. A sua atenção. E, gente, dificuldade material, algumas pessoas têm. Uma boa parte, uma grande quantidade de pessoas tem. Dificuldade emocional, todo mundo tem. A pessoa pode ser uma pessoa muito pobre e ter dificuldade emocional. A pessoa pode ser uma pessoa muito rica e ter dificuldade emocional. Para o pobre, você resolve com alimento, com roupa, com alguma coisa que você vai doar. E para o rico, a dificuldade emocional é uma experiência que está todo mundo tendo e que precisa do quê? Do seu olhar. Às vezes a pessoa não precisa nem falar. Às vezes a pessoa precisa o quê? Ser vista. Você olha para a pessoa e a pessoa vê que você viu ela. E era isso que ela precisava. Ela não é uma paisagem. Ela é um ser que foi visto por você, que você cumprimentou, que você desejou um bom dia. E quanto isso custa? Quanto custa? Não custa nada? Custa muito. Custa muito. Custa a gente sair do nosso estado vegetativo. Custa a gente sair da nossa condição automática de viver. Custa a gente mudar a gente. Gente, isso custa muito caro. É de graça, mas custa muito caro. Por quê? Porque não é possível servir a Deus e a Mamon. E servir a Mamon é eu continuar fazendo as coisas como eu tenho feito. É continuar vivendo a vida como se ela fosse a dona da minha vida. Como se o mundo fosse o dono do meu viver. Como se as experiências que eu tenho que passar aqui, as coisas que eu tenho que vivenciar aqui, fossem coisas que eu não tenho domínio sobre elas. E eu tenho, mas às vezes eu prefiro não ter. Porque quando eu acho que eu não tenho domínio, eu também não tenho a responsabilidade. Não é isso? A culpa é de quem? De Deus, ora bolas. Foi Ele que fez isso acontecer na minha vida. A culpa é dele e não minha. A partir do momento que eu saio dessa forma de enxergar as coisas, que eu entendo que Deus é o único, Deus da minha vida, que eu não vou servir a Deus e a Mamon, eu começo a ter que tomar decisões. Eu já não tenho mais a desculpa do não fazer. Eu já não tenho mais a condição dos apóstolos de chegar lá para Jesus e falar assim: então Jesus, nós estamos cansados. Então Jesus, eu não aguento mais. E aí Jesus virou para os apóstolos e falou o quê? Pega lá os cestos. No momento que vocês estão exauridos, que vocês estão mais cansados, que vocês teriam a desculpa para não fazer, ela não serve de desculpa. Diante de Deus, não serve de desculpa. No momento que eu estou mais cansado, é o momento que eu tenho que fazer. No momento que eu não estou querendo ir no centro trabalhar, é o momento que eu tenho que ir.
No momento que eu estou cansado na sexta-feira e penso assim, ai, queria tanto ir lá entregar a cesta básica, a gente já vem ensaiando tanto tempo para ir lá participar desse negócio, mas hoje eu estou tão cansado, sexta-feira, trabalhei o dia inteiro. Deve ter alguém lá que vai fazer essa entrega. Graças a Deus tinha. Porque tinham 50 famílias para receber. E se ninguém tivesse aqui? Né? Eu estou dando um exemplo, mas quantos exemplos? E se na quarta-feira todos os trabalhadores resolverem o seguinte, não, então hoje eu vou deixar que o Pedro vai. O Pedro vai falar, não, hoje eu vou deixar que o fulano vai. O outro eu vou deixar que o fulano... E aí vocês chegarem aqui na quarta-feira, tá só vocês. Como é que faz? Não estou trazendo a gente como exemplo de nada, mas estou dizendo o seguinte, cara, precisa tomar essa decisão. E sabe o que é mais impressionante? Que depois que você toma essa decisão, ela é algo tão difícil para se elaborar, para você tomar a decisão, para você começar a fazer, mas depois que você toma essa decisão, é natural. É natural. Eu quero trazer por fim, e aí não vou falar do nosso exemplo, vou falar do exemplo de um cara que é um ícone dentro da doutrina, que é o Divaldo. O Divaldo, ele passou, há um tempo atrás, ele passou por uma dificuldade, há bastante tempo atrás, ele conta essa história. Ele passou por um mal-estar muito grande, e passando mal, e ele foi levado para o hospital. Chegou lá no hospital, fizeram uma bateria de exame com ele, e a Joana de Ângeles do lado dele, ele falou assim, Joana, eu estou passando mal, né? E ela do lado, acompanhando tudo, e ele passando mal, e os médicos tratando, e tentando resolver e tal, fizeram todos os exames, e ela pegou e virou para ele e falou assim, Di, vamos? Né? Ele falou, vamos para onde? Você não está vendo que eu estou quase morrendo? Né? E ela virou para ele e falou assim, ainda bem que você está quase, porque tem um monte de gente que já morreu, já está morta, né? E você está quase ainda. Então pega as tuas coisas e vamos. Ele falou, vamos para onde? Ela falou, acelera o seu passo, porque hoje tem grupo e você sabe que o grupo começa às 8 e quem chega depois não entra. E eu estou indo e te espero lá. E saiu e foi para o grupo. E ele tratou de chamar o povo que estava com ele lá para poder aprontar ele, para sair correndo para ele chegar no grupo, e ele foi no grupo, né? Porque não é mais uma opção, não é uma escolha, entendam? Quando você faz, né? Quando você toma a primeira decisão, sim, é uma escolha, mas depois que você decide isso, você não consegue mais não fazer. Divaldo não tem mais a opção de falar assim, eu acho que eu vou ficar em casa. Mas isso é ruim? Absolutamente não. Nós temos vários trabalhadores que estão envolvidos, que estão engajados, que trabalham o dia inteiro. Todo tipo de trabalho. Tem gente que trabalha de Uber, tem gente que trabalha no hospital, tem gente que trabalha de todo tipo de trabalho, né? Tem gente que trabalha com venda, tem gente que trabalha no comércio, tem gente que trabalha todo tipo de trabalho. Ok? Ok. E boa parte dos trabalhadores saem do trabalho e vêm direto para casa, para cá, para trabalhar. E não passa pela cabeça assim, pois é, então hoje eu estou cansado. Por quê? Porque está cansado do trabalho de lá. Mas esse trabalho aqui é diferente. Porque quando eu estou aqui trabalhando, eu estou naturalmente me refazendo do meu dia cansativo que foi trabalhar lá, para a minha profissão, para as coisas que eu faço. Estou cuidando das pessoas. Cada problema que eu trato diminui um tanto o tamanho do meu problema. E no final de uma noite inteira de trabalho, depois de ter trabalhado e ter atendido 15, 20 pessoas, eu já estou com saldo positivo para os programas de amanhã já. Né? Por quê? Porque a gente começa a vivenciar a dificuldade das pessoas e fala assim, puxa vida, qual que era o meu problema mesmo? O que eu tinha? Do que eu estava reclamando? De que cansaço que eu estava falando? Qual era a situação que era um problema para mim? Eu saio do centro da atenção. Eu deixo de ser o foco da minha atenção. Eu passo a prestar atenção no outro. E isso quase que elimina os meus problemas. Tá certo que isso não paga as contas que precisam ser pagas, as dificuldades que a gente tem dificuldades. Mas que não pode servir de desculpa, né?
Às vezes um problema grave de saúde, às vezes uma situação que eu estou dizendo, me impede de ir. Me impede ou eu não quero? Me impede ou eu não quero? Né? A gente tem exemplo de uma trabalhadora da casa que teve bebê e quase 2 meses depois de ter bebê ela já estava trabalhando. Vem, falta, mas está aqui, está vindo. Por quê? Porque não consegue não vir. O bebezinho vem na quarta-feira, fica aí no colo do pai, daqui a pouco ela para, vai lá, dá um mamazinho, volta, trabalha de novo, vai lá, dá um mamazinho, volta, trabalha de novo. Não consegue não vir. Então, só que isso passa primeiro por uma decisão de que eu vou fazer. Eu vou tomar uma decisão de fazer. Eu vou estabelecer esse Deus como o Deus da minha vida. E não vou mais tentar servir a Deus e a Mamon. Ele é a prioridade. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer, do meu trabalho, da minha profissão, do meu papel de pai, do meu papel de mãe, do meu papel de vô, de vó, do meu papel, o que for. Mas eu não vou abrir mão desse ponto, que é o ponto importante da minha vida. Que eu tenho que continuar seguindo, que eu tenho que continuar me relacionando, que eu tenho que estabelecer essa comunhão, essa conexão com Deus. Por quê? Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. No final, depois de servir a 5.000 pessoas, os 12 apóstolos tinham 12 cestos repletos de pão e de peixe. Um para cada apóstolo. A recompensa ela é imediata, ela é inegociável. Se você plantou, você vai colher. Você não pode fazer esperando, na expectativa que essa recompensa venha. Mas se você fizer de forma desinteressada, se você estiver fazendo isso com o seu coração, você está plantando a semente certa. E naturalmente, o reflexo imediato e inegociável é que você vai colher os frutos disso. Mas, como eu disse, custa caro. Por que custa caro? Porque custa o Ricardo olhar no espelho, custa o Ricardo olhar para a sua forma de viver e falar: eu vou mudar isso. Não é? Senhor, muda o meu jeito de ser. Senhor, eu sou muito bravo, eu sou muito briguento, eu quero que o Senhor me faça mais manso. Não vai rolar. Senhor, eu sou muito birrento, eu arrumo uma confusão demais, não vai rolar. Não vai rolar. Por quê? Porque é um processo de transformação de dentro para fora. É um processo de transformação onde eu preciso atuar, onde eu preciso fazer. E por isso custa tão caro. Por isso é tão impactante. Por isso a gente reluta tanto. Por quê? Porque eu não vou negociar com ninguém. Eu não vou estar negociando com Deus. Nessa brincadeira que eu falo, eu gosto tanto disso, mas acho que isso não é certo eu fazer. Mas é só dessa vez, né? Depois eu não faço mais. Será que Deus está bravo comigo porque eu fiz isso? Será que, eu fico tentando negociar isso na minha vida. E aí, quando eu tenho que tomar essa decisão, eu não tenho que negociar com ninguém. Sou eu comigo. E aí a DR é braba. Aí eu vou discutir um relacionamento com quem eu não tenho como argumentar. Porque eu posso falar para as pessoas que eu não tinha a intenção. Eu posso falar para a pessoa que eu soneguei sem querer. Eu posso falar para a pessoa que eu traí por deslize. Eu posso falar para a pessoa que eu me droguei só dessa vez. Eu posso falar para a pessoa um monte de coisa. Mas para mim, eu não posso falar. Como que eu vou negociar comigo que eu só traí essa vez? Como que eu vou negociar comigo que eu só soneguei imposto, que eu só enganei, que eu só fiz essas coisas essa vez? Se sou eu comigo. Entende? Por isso é tão caro. Por isso é tão difícil. Por isso a gente foge tanto dessa DR. A gente não quer ter ela. A gente prefere direcionar para Deus e falar assim: Deus, eu creio no Senhor, eu creio no seu poder, no seu milagre, faz um milagre em mim. Ele já fez o milagre da vida, você está aí, teu espírito vive,
mas a responsabilidade de transformação, a responsabilidade de colocar a mão na massa, a responsabilidade de escolher seguir a Deus a Mamon, né? É de quem? É tua, é minha. Mais uma vez, última vez, no final sobraram 12 cestos. Eles estavam exauridos, eles estavam entregues, cansados. E no momento mais difícil, Jesus falou: vai e serve. E eles serviram 5.000 pessoas. E no final sobrou 12 cestos. Eu estou cansado? Qual é o motivo que eu tenho para não fazer? Qual é o motivo que eu tenho para fazer? É uma escolha. E eu sou responsável por essa decisão. Eu sou responsável por não tomar essa decisão, inclusive. Eu nem decidi que sim e nem decidi que não. Eu não decidi. Eu decidir não decidir. Entendeu? Eu tomei a decisão de não decidir, que é uma decisão e que tem repercussão. Então, eu preciso ter essa responsabilidade de olhar para a minha vida, de olhar para essa experiência e de escolher quem é que eu vou servir, a quais desses senhores eu vou servir. Amém?